Tem gente que garante que os sonhos são reais, que é possível sair do corpo enquanto dormimos. Tem gente que acredita que os sonhos são mensagens criadas pelo nosso inconsciente, de nós para nós. Eu mesma penso que me arrastando no chão de uma rua sem conseguir me levantar, me arrastando. E os carros se aproximam, mas nunca chegam. E eu tampouco chego do outro lado da rua e os carros nem tampouco chegam até mim. Por que eu não consigo me levantar? Por que os carros não chegam? Eu tô me arrastando assim num chão de uma rua, no meio da rua, sem conseguir me levantar. Os carros, eles se aproximam, eles estão próximos, né? Eles estão vindo, mas eles não chegam, né? Não chegam. É como se eles estivessem vindo, mas nunca chegam. E eu tô me arrastando sem conseguir chegar do outro lado da rua. Eu me arrasto, mas nunca chego. Eu tô deitada, eu não consigo me levantar. Por que eu não me levanto? A gente sempre pergunta se a gente é livre de verdade, né? Eu sempre me pergunto se eu sou livre de verdade, faço as minhas escolhas, escolho trabalhar com o que eu amo e isso me torna livre. E assim, a sensação que eu tenho é que sim. Então, assim, para mim, a liberdade é eu poder fazer as escolhas, seguir o meu coração, né? Seguir aquilo que realmente me toca, me emociona. Liberdade é o que eu tenho hoje, tá? Pude escolher onde eu sempre sonhei trabalhar, consegui a vaga, assim, com grande esforço, né? Corri bastante atrás, muita oração, muita fé em Deus, mas hoje eu trabalho perto de casa, posso ir e voltar a pé, então isso pra mim não tem dinheiro que pague. Nossa! Eu acho que liberdade é você poder fazer o que você sente amor. Entendeu? Eu acho que é o principal papel da liberdade, é amar o que você faz. Tanto é liberdade de você ter com seus amigos, com a sua família, com o seu trabalho. Eu acho que quando você coloca amor, tudo fica muito mais perfeito, né? É muito mais liberto. E pra mim, liberdade é isso.
Acho que essas são as principais coisas. Só isso? Acho que é isso. Acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso. Eu acho que seja isso. Eu acho. Será que é? Eu achei que ia ser pesadão, mas até que é pesadão, né? Verdade. Posso ter esse tempo mesmo? Quando eu termino de almoçar, eu falo: Eba, liberdade, mamãe! A liberdade para mim é uma palavra muito crucial, assim, né? Um nó histórico, né? Na história do Brasil, um nó histórico. E é uma utopia importantíssima, né? Então, tem uma abolição que não veio, né? E tem muita gente ainda lutando por essa abolição. Liberdade é uma coisa sem preço. Não tem dinheiro que pague. Eu acho só isso. E essas pessoas que prendem o passarinho deveriam ficar presos pelo menos um ano para ele ver o preço da liberdade. Certo? Liberdade é uma coisa deliciosa, né? E ao mesmo tempo que praticamente não existe também, né? Existem pequenos momentos, né? Como de alegria. É uma coisa que a gente conquista também, né? A gente não é totalmente livre sem trabalhar por isso, né? Sem se dedicar, ter a sua liberdade, encontrar onde é que ela está também não é tão fácil na vida, né? Cada vez eu estou me sentindo mais livre. Acho que é o caminho para a morte. Na morte a gente deve ser totalmente livre, né? Liberdade, gente, liberdade é um negócio muito grande, é do tamanho do universo. A gente tá significando algo em uma palavra. A palavra é tipo um formato, é uma forma, é como se fosse uma caixinha. De uma essência gigante que é móvel, que se transforma. Então, essa caixinha, ela comporta mesmo o que é liberdade, entendeu? A palavra liberdade comporta o que é liberdade. Não sei, acho que não, sabe? Eu acho que liberdade é aquilo que não tem nome, é uma coisa que não foi nomeada ainda, né? Eu acho que isso é liberdade, porque a partir do momento que a gente racionaliza sobre a liberdade, é como se ela fosse aprisionada em algum lugar, né? Nomeá-la seria aprisioná-la. Então ela escapa dos nomes.
Como é que você define liberdade? Como é que você categoriza dentro de determinadas estruturas que se adequam ou não àquela realidade que foram impostas ou não, que foram construídas ou não? Então, um turbilhão de muita coisa acontecendo, né? A liberdade é assim, um cabra viver bem sossegado, mudar assim com aquela liberdade de tudo, né? A confiança, né? É o que vale mais. Eu acho que seja uma liberdade. O cabra assim vai pro campo, vem, não tem medo de nada, né? Eu acho que seja isso, eu acho. Será que é? Liberdade, eu acho que a pessoa depende da confiança. Ter na liberdade tem confiança em tudo. Você confia em tudo, porque não tem liberdade, a mãe não deixa ir para um canto, muitas vezes quer uma coisa, não tem jeito. E a liberdade ajuda muito. É muito bom a pessoa ter liberdade, porque a pessoa sem liberdade deve ser muito triste. Eu criei meus filhos pobres, no pé dessa serra, mas meus filhos tinham liberdade. O que tivesse no meu alcance e do meu esposo, filho meu nunca sofreu. Eles tinham liberdade. Mesmo com dificuldade, pedia uma coisa, eu fazia tudo para arrumar. Para ele ter aquela liberdade, para ele ter aquilo. E poder ir em lugar, ter a liberdade do filho confiar na mãe, dizer um segredo, porque tem filho que não diz. Tem umas amigas que diziam a mim, não dizia a mãe. Estás passando isso assim, e o que é que tu acha? Conversava comigo. Não tinha liberdade de falar com a mãe, de dizer aquilo que está sentindo. E meus filhos tiveram liberdade de dizer uma coisa. Se estivesse sofrendo uma coisa, qualquer dificuldade, a primeira sabedora era ele. Nunca esconderam nada de mim. Muitas vezes não dizia o pai. Aí, sua mãe, está passando isso comigo. Aí, o que é que a senhora diz? Eu digo assim, assim, assim. Eu dei a liberdade para meus filhos confiar em mim, para eu conversar com eles, para ver o que eles sentem. Eu tô caminhando um caminho muito estreito no alto de uma pedreira, perto de um precipício. A paisagem é muito bonita, mas o caminho é muito estreito e eu tô do lado de um precipício. A dificuldade lado a lado com uma beleza exuberante do lugar. Eu continuo caminhando até que a estrada se interrompe. Para continuar só existe um jeito, atravessar pendurada por uma corda, acho que o resto de uma antiga ponte, talvez. Eu tô com muito medo, mas eu vou. Eu atravesso o precipício. A minha mão arde, dói. Quando eu finalmente chego, tô toda machucada. Minha perna esquerda tá sangrando, um sangue que lava a perna toda. Muito fraca. Eu vou me arrastando até uma gruta. Adormeço. Nesse momento, a minha imagem se duplica. E eu cuido de mim. No dia seguinte eu saio da gruta e eu tô diante de um mirante. O caminho não é mais estreito, ele é largo. A paisagem não é mais fria, é quente, avermelhada, ampla. Eu vou até a beirada do mirante, abro os braços e... eu tô caminhando. Um caminho muito estreito. No alto de uma pedreira, perto de um precipício. A paisagem é muito bonita. Mas o caminho é muito estreito e eu tô do lado de um precipício. A dificuldade lado a lado com a beleza exuberante do lugar. Eu continuo caminhando, até que a estrada se interrompe. Para continuar só existe um jeito. Atravessar pendurada em uma corda, talvez o resto de uma antiga ponte. Eu tô com muito medo, mas eu vou. Atravesso o precipício. Minha mão arde, dói.
Quando finalmente eu chego, eu tô toda machucada. Minha perna esquerda tá sangrando, um sangue que lava a perna toda. E muito fraca. Eu vou me arrastando até uma gruta e adormeço. Nesse momento a minha imagem se duplica e eu cuido de mim. No dia seguinte eu saio da gruta, eu tô diante de um mirante. O caminho não é mais estreito, é largo. A paisagem não é mais fria, é quente, avermelhada, ampla. Eu vou até a beirada do mirante, abro os braços e me entrego, e me integro à paisagem. Eu acho que, sem querer ter um certo e um errado, eu acho que é um permitir, assim, uma sensação de poder ser, poder expressar, pra mim é esse o lugar da permissão, de não ter barreiras ou não ter nada que contenha o que quer ser expresso de mais verdadeiro, espontâneo ali, né? Então acho que é muito louco responder isso. Principalmente responder uma coisa dizendo, tipo, meio que... É quando não tem isso. Então, tipo, eu não tô dizendo o que é, eu tô dizendo como se manifesta, né? Pra mim. Mas exatamente o que é a liberdade, eu acho que... Acho que liberdade é a gente poder escolher, poder fazer escolhas, até a liberdade de não fazer uma escolha em função, porque pode eu ter liberdade de fazer o que eu quero, mas eu também posso escolher não fazer o que eu quero em função de uma situação, ou de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um coletivo, né? Eu acredito que a liberdade, ela é algo que ela só pode existir a partir da mediação da convivência com o outro, né? Você só pode fazer o exercício de liberdade convivendo com outro ser humano. Eu costumo dizer que ninguém é livre sozinho, né? A gente só pode ser livre se a gente tem, né, tá nessa intermediação da vida com o outro, né, o exercício da alteridade, né, do acolhimento. Liberdade, caramba, liberdade é poder ser você mesmo. Ser você mesmo. E isso é um negócio complicado, porque a liberdade de ser você mesmo, você não descobre assim mais, né? A gente fica muito preso no como é que eu posso ser eu mesmo de uma maneira que a sociedade me aceite, porque a gente quer que a sociedade aceite a gente, né? E aí isso é importante? Convivência, porque eu acho que essa convivência vai fazer com que a gente também cresça como coletivo, né? Não só como indivíduo, porque essa liberdade, ela não pode ser apenas uma liberdade do indivíduo, ela tem que ser uma liberdade que contemple a liberdade de todos. Outro dia mesmo eu estava ouvindo como é aquela máxima, né, aquele dito popular, a sua liberdade termina quando começa do outro. Eu acho isso uma besteira absurda, né? Porque a minha liberdade, ela tem que conviver com a sua liberdade, né? Isso que eu quero dizer. A minha liberdade não pode terminar quando começa a sua, senão a gente pressupõe um cerceamento de alguma liberdade, né? Porque eu deixo de ser livre quando a sua começa. Não, a sua liberdade, ela tem que existir junto com a minha liberdade. É você poder ser, sei lá, acho que é um conjunto de ações de verbos, de você ser, poder existir, mas também sem ultrapassar, né? Sem ferir a esse outro, a esse par, porque somos seres sociáveis, né? Somos seres que vivemos coletivamente. Acho assim, pensando na minha trajetória de vida, que tem a ver com a minha família e tudo mais, eu acho que eu consegui conquistar muita liberdade para mim, consigo, né, escolher muitas coisas da minha vida. Não tudo ainda que eu quero, né? Mas consigo escolher bastante.
Mas essa liberdade individual que é insuficiente, para mim, ela também é insuficiente porque eu vejo que eu estou dentro de uma coletividade que não consegue se realizar enquanto sujeito, não consegue se desenvolver plenamente, né? Não consegue ser o que é. Né? Então isso é uma coisa que também me restringe, né? E como educadora, como escritora, como artista, eu acho que eu também penso como que eu posso me colocar a serviço, né, de uma liberdade coletiva, né, que é o que eu acho que é isso, é ter uma unidade reconhecida, ter acesso a direitos humanos básicos, né, e ter acesso a escolhas, né, que te possibilitam ser o que você é. No meu rosto eu vejo um pássaro. As asas são as sobrancelhas. E o corpo do pássaro é o nariz, né? Termina na ponta do nariz, o rabo. E o terceiro olho é a cabeça. Eu tô de olhos fechados. E quando eu vou abrindo os olhos, o pássaro vai sumindo e vai entrando para dentro da íris. Como cada pessoa tem um rosto diferente, não existe um rosto igual a outro rosto. Cada pessoa tem um pássaro. O que te faz voar? Essa é uma boa. O que me faz voar? Isso é bom. Que asas são essas, né? Que levam a gente para onde a gente quer ir. Olha, facilmente olhar pela janela por um horizonte amplo, e isso imediatamente é como se esquecesse que tem corpo. Eu me sinto de uma forma estranha até voando. Essa experiência da cultura de paz, né? Também, sabe? Do trabalho de mediação, de encontros, né? Quando você consegue reconectar, apoiar pessoas numa reconexão com elas mesmas, né? Com o outro, o trabalho da escuta. Eu sinto que, escutando profundamente alguém, eu sinto que a gente está nesse lugar, assim, de voo, de ir adiante, assim, de ir para longe mesmo. Sinto que a gente fica num estado de ser, né? Que é diferente desse da nossa rotina, do dia a dia. A gente não voa, né? Voar é pensar essas coisas, né? A gente não voa, né? Voar é pensar essas coisas, né? A minha cabeça me faz bastante voar, meus pensamentos, minhas ideias, a minha liberdade de ter esses pensamentos, de ter essas ideias, de criar. Pensamento. Pensamento? Sim. Pensamento acaba voar longe. Pensamento. Pensamento? Sim. Pensamento acaba voar longe. Me faz voar, eu acho que é o processo criativo.
que me liberta, né? Eu sou muito uma pessoa que quer as coisas certinhas, um pouco até minuciosa. Então, às vezes eu preciso me libertar disso, né? E eu vejo que quando a gente entra num processo de criação e que vai quebrando aquilo que deveria, né, ser mais organizado, essa quebra, que é o processo criativo, é o caos, me liberta e aí me faz voar, me faz sair dos parâmetros que às vezes eu mesma crio para mim, né? Como por aqui é melhor, por aqui dá mais certo. Eu lembro muito pouco de sonho, mas acho que sonho também é voar em algum lugar, né? Voar, então, estar em um espaço que não é o terreno, assim, uma coisa tão concreta, assim, então... Acho que sonhar também é voar. Clichê? A primeira coisa que me vem no coração, vou falar que veio primeiro, acho que é a música, assim, a arte em geral, mas a música. Música me faz voar, por exemplo. É a música, uma boa música. Acho que o que me faz voar é cantar, assim, porque... Primeiro porque foi uma coisa que eu tive medo durante muito tempo. E depois eu resolvi que eu ia só cantar. Assim como quem voa e vai, e aprende, cai. Eu acho que depois que eu aceitei que eu quero, que o meu desejo é cantar, que isso é o que mais me faz feliz, que isso é o que... Vou até chorar, ai meu Deus. Mas que é o que me... É o meu poder, parece que é o que eu tenho pra dar, assim, eu falei, eu não posso ter medo disso, eu só quero... Então, será que eu tenho medo disso ou será que eu tenho medo do que é ser isso? Então, eu sei que eu quero cantar, então pra mim voar tá muito relacionado a isso, assim. E nos momentos em que eu tô, sei lá, ou fazendo um show, ou cantando em qualquer circunstância, enquanto eu canto, parece que tudo para, assim, pra aquilo acontecer, sabe? Pra aquilo vir e sair. Então é muito meu voo, assim. Cantar é realmente meu voo, com certeza. Sem dúvida. Que me faz voar. Eu acho que a literatura é a coisa que mais me tira do chão, né? Assim, acho que é de fato a arte que mais mexe comigo, né? Mexe de um jeito que eu não consigo racionalizar, né? Por mais que eu precise, né? Quando a gente lê, a gente precisa de algum tipo de raciocínio, né? Eu acho que a literatura sempre me leva para algum lugar que é muito misterioso, né? E que me tira do chão. Eu acho que voar também me faz pensar muito numa espiritualidade, né? Eu, nos últimos anos, tenho cuidado bem mais da minha espiritualidade, isso me transformou muito profundamente. Eu acho que é uma coisa que me ajuda a ser mais livre, por exemplo, que me ajuda a ser cada vez mais quem eu sou, ter coragem para assumir e buscar, né, o caminho, que é o meu caminho de vida mesmo, né? Tem muitas coisas que vão distraindo a gente dos nossos objetivos de vida, né? E que vão fazendo a gente perder o fio do sentido da nossa vida. E eu acho que a espiritualidade tem me ajudado a ter clareza sobre o que de fato eu quero e o que eu de fato preciso fazer para ser quem eu sou, cada vez mais, né? E eu acho que a espiritualidade tem me feito voar e ao mesmo tempo tem me feito estar aterrada, né? Então ter muito mais segurança e conhecimento também, assim, né? Da vida, né? Minha ancestralidade. Minha ancestralidade me faz crescer, me faz ter a certeza de que eu vou conseguir chegar em qualquer lugar que eu queira. É isso que me faz voar. Só Que me faz voar. Nossa, é tanta coisa. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, né? Você sabe.
Você me fez essa pergunta, lembrou de uma situação que eu tive agora com um aluno que perdeu o avô e tudo mais. E ele fez um desenho lindo, assim, do avô. Que era o avô, assim, com asas e tudo mais. E ele não escreveu vô e o nome do avô, ele escreveu voo. E é isso, é o direito de ir e vir para todo mundo. Se você impedir que eu vou ir, é igual você prender uma pessoa certa. Por exemplo, o mesmo direito nosso é o mesmo direito dos pássaros. Certo? O que me faz voar? Asas. Tem gente que garante que os sonhos são reais, que é possível sair do corpo enquanto dormimos. Tem gente que acredita que os sonhos são mensagens criadas pelo nosso inconsciente, de nós para nós. Eu mesma penso que Sabe o que eu faria? Eu ia voar lá pro céu e dormir nas nuvens.